Oferecimento, agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um Expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Kuhn. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora 92.7 FM, que nos escutam pela internet, pelo site, pelo aplicativo da rádio e, claro, né, pela 92.7 FM, a sintonia da Rádio Difusora. E começamos agora o Expresso Difusora número 11 da segunda temporada. Rafa, passou rápido, hein? Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, né? Como tu vê, no começo parece que demora os primeiros programas, né, até pegar o jeito, depois a coisa deslancha e vai. E a gente sente falta, né? não vê a hora de chegar sexta-feira pra estar aqui. Mas eu acho... Se bem que eu passo a semana inteira aqui, mas tá um programa com a sua companhia. Trancado. O Rafa, jornada longa de trabalho, né? O pessoal da rádio tem que se virar nos 30, né? Não é a CNN Brasil aí cheia de gente, né? Jogamos para todos os lados. Bom, eu queria agradecer a vocês que estão nos ouvindo pelo rádio, obviamente não vão ver, mas quem for ver lá no YouTube do Instituto Preceptor Com depois vai ver que eu estou com uma camisa que eu recebi do patrocinador Palmitrack. Aí, olha só, então meu agradecimento ao patrocinador. Então, ó, o 11º programa, começaram a vir, né? E você que vai comprar uma colheitadeira, um trator, saiba que lá na Palmitrack você também tem uma linha bem diversificada de roupas, acessórios, sapatos. Fala lá com a equipe de peças que também atende nessa área de vestuário. E com certeza você vai ter um tipo de roupa que condiz com o que diz a marca, né? Que é bastante robustez. Eu tenho uma outra camisa que eu ganhei deles lá, que o negócio já tá fazendo acho que uns 15 anos mais ou menos, e indestrutível. Então passa lá que eu tenho certeza que você vai encontrar lá uma roupa... Não é uma roupa Nutella, né? Roupa raiz, roupa para aguentar o tirão, né? Tá certo. Pois bem, no programa de hoje a gente vai falar da obra Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. É uma obra maravilhosa. Eu confesso para quem está nos ouvindo que para mim foi até um pouco difícil separar um programa para falar do Érico Veríssimo, porque eu gosto tanto do autor, acho ele tão importante, que a gente fica se enrolando, porque você sempre quer entregar mais, quer falar mais dele, a gente tem pouco tempo, e aí você fica tentando achar as melhores palavras para compartilhar a admiração, o reconhecimento a esse que alguns apontam como o maior escritor gaúcho de todos os tempos. E sabe onde que ele nasceu, Rafa? Cruz Alta, se não estou errado. Aqui do ladinho. Estudamos bastante no tempo do colégio. A casa onde ele viveu hoje é um museu, tem uma fundação. Confesso que devia estar um pouquinho mais bem sinalizada em Cruz Alta, né? Mas está lá para quem quiser visitar. É um ótimo programa para você aí que quer encontrar alguma coisa para fazer com seus filhos aí nesse final de semana, ou consegue dar uma fugidinha durante a semana. Dá um pulinho, Cruz Alta fica aqui muito próximo, só confere, claro, né, os horários de funcionamento lá do museu, você vai achar muito fácil. Casa de Érico Veríssimo Cruz Alta no Google já vai te dar lá a localização, endereço, tudo mais. Tenho certeza que vai ser uma boa forma de você apresentar os seus filhos, seus enteados, seus sobrinhos, seus netos a esse autor que infelizmente tem sido pouco lido pelos jovens de hoje, mas que tem uma narrativa que é muito bem, ela casa algumas das melhores características da escrita, porque ela traz elementos de história, de fantasia, mas ao mesmo tempo tem uma narrativa que é muito leve, de fácil leitura e que é muito, mas muito bem humorado. E Érico Veríssimo, que nasceu em 1905, né? Faleceu em 1975, então já faz bastante tempo e sua obra continua ecoando. Atenção, não confundir com o Luiz Fernando Veríssimo, que é o filho dele, né? Luiz Fernando Veríssimo, que durante muitos anos era até confundido com a figura do pai, porque os dois são grandes nomes
da escrita, claro, Luiz Fernando Veríssimo já com uma escrita muito diferente, tem sua própria personalidade, mas os dois acabavam sendo confundidos, né? Reza a lenda que lá no Barranquinho, em Porto Alegre, eu vi um programa de rádio falar isso, amiga de um radialista de Porto Alegre, que estava um pouco embriagado, e estava no Barranquinho, em Porto Alegre, e aí estava o Luiz Fernando Veríssimo, estava sentado numa mesa. Conhece essa história, Rafa? Não, eu fiquei curioso agora. Aí Os papos de bar é bem interessante. Aí tava sentado na mesa, a menina começou a beber, e aí começou, eu vou lá. E o pessoal, calma, o pessoal tá jantando, vai lá incomodar, né? Porque é famoso, que não tem direito a uns minutos de sossego, daqui a pouco tá lá discutindo a relação com a esposa, né? Um momento complicado, tu vai lá assim, vai se meter, né? Mas disse que ela foi mesmo assim, que tava bêbada. E chegou na mesa, era o Luiz Fernando Veríssimo, não o Érico Veríssimo. E ela chegou e disse assim, porra, você é F pra caralho. Não vou falar todos os palavrões, né? Mas ela falou, eu gosto muito de você, Érico Veríssimo, pô, Capitão Nasci... o Terra Cambará, o Capitão Rodrigo, não sei o quê. E aí ele ficou na hora constrangido. Sim. E aí disse assim, não, veja bem, meu pai, ele tentou dizer que era o pai dele, né? Ela disse, teu pai nada, você é o cara. Você que é fogo. E imagina o constrangimento, né, que essas pessoas passam. Mas o Érico Veríssimo é uma figura incrível, acho que nunca é demais a gente tentar resgatar a importância dele. Porque, às vezes me perguntar, Wagner, o cara fez uns livros importantes, por que a gente vai enaltecer tanto assim? Escritor tem vários. E aí eu vou tentar explicar para quem está nos ouvindo o tamanho do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele é considerado um modernista de segunda geração. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, literário, que queria romper paradigmas e tentar encontrar a própria voz. Na primeira geração, eles fazem isso de alguma forma reproduzindo um movimento que já existia na França e em outros países. Mas a segunda geração, aí começam a eclodir, digamos assim, os grandes nomes que ajudaram a formar a identidade regionalista do Brasil. Até então, no Brasil, não existia um reconhecimento. Hoje a gente fala, eu sou gaúcho com muito orgulho. Isso não existia. Quem acompanha o movimento tradicionalista, estuda, vê que isso é um fenômeno relativamente recente. Quem morava no Rio Grande do Sul gostava de se chamar sul-rio-grandense e não se chamar gaúcho. Gaúcho era até um pouco pejorativo. E a gente acaba observando que com esses grandes escritores que vão transformar a linguagem em algo mais acessível, vão falar de questões sociais, vão falar de história, tem crítica social, tem um elemento sensível, mas tem essencialmente muita linguagem regionalista. Se trata do interesse local. Então a gente tem Raquel de Queiroz, Jorge Amado, dispensaria apresentações, Jorge Amado, né? José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, Orígenes Lessa, e no Rio Grande do Sul, o grande cara desse movimento, que não foi o único, mas talvez o que ganhou mais projeção, foi o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele começou a vida dele no Colégio Elementar Venâncio Aires. Então quem for lá para Cruz Alta pode tentar conferir o colégio onde ele estudou em 1913, para ver que a nossa região tem o que é preciso para fazer escritores de projeção internacional. Eu viro e mexo quando alguém lança livro aqui, a gente dá todo o apoio, porque essa é uma fábrica, também um produto de exportação do grande talento que a gente tem aqui para narrar no Rio Grande do Sul. E temos histórias maravilhosas para serem contadas. Lá por volta de 1930 ele vai para Porto Alegre e aí ele começou a trabalhar onde, Rafa? Na Editora Globo, que não tem nada a ver com a Rede Globo, né? Sim, sim. Ela ficava ali na rua, ficava ali na Rua da Praia e era uma editora fantástica. Ela conseguiu fazer traduções de obras enormes. Era sensacional, uma pena. Hoje não existe mais a editora, né? Mas foi um selo importantíssimo que
ajudou a dar inclusive projeção. E o Érico Veríssimo teve suas obras traduzidas por um enorme número de línguas. Ele rompeu a bolha do Rio Grande do Sul, primeiro, né, rompeu a bolha da região de Cruz Alta, que já é um grande feito, você ser lido em todo o estado, rompeu a bolha da região sul, rompeu a bolha do Brasil e se projetou para vários locais, não só Estados Unidos, Europa, mas para os mais diversos cantos do mundo. Hoje, inclusive, se em alguns locais se reconhece a identidade gaúcha, que no sul do Brasil a gente tem características culturais diferentes até dos outros locais, isso a gente deve muito a ele, como também se deve muito a Jorge Amado, a construção da identidade do Nordeste. Porque as pessoas esquecem, né? Elas acham que essa questão estrutural da identidade regional, ela surge do acaso, assim. E não é, ela é extremamente alicerçada na produção literária. E por que eu trouxe o Érico Veríssimo? Porque Palmeira das Missões está se aproximando das comemorações dos seus 150 anos. 150 anos de história, é muita história, nós temos muita coisa para contar e nós temos que nos dedicar também a escrever para formar essa identidade, para ajudar a dar continuidade num processo que é vivo, né? Que esses escritores foram influenciados e influenciaram também. Qual que é o teu livro predileto do Érico Veríssimo, Rafa? O que tu acha aí? Não lembro de cabeça. Eu me lembro que a professora quase sempre dava trabalho pra gente sobre Érico Veríssimo. Isso é um crime, né? Literatura e trabalho não combinam. Eu sou um cara muito mais aberto em relação à literatura, porque eu acho que ela tem que ser um prazer. Todas essas questões obrigatórias de literatura, essas leituras obrigatórias, elas são uma coisa que massacra o aluno. Eu acho que o Érico Veríssimo é fantástico, mas eu acho que os jovens têm que começar a vida deles de leitores lendo aquilo que é mais próximo da realidade deles. Cada geração vão ter os fenômenos de venda. Érico, o que tu indicaria? Não, e aí eu acho que no momento que você pega um ritmo de leitura e você começa a depurar o teu gosto, aí você vai para esses livros como o do Érico Veríssimo, que é um grande livro. Mas o jovem, às vezes, ele tem uma necessidade de ver ali espelhada as suas mazelas, as suas dificuldades, a sua realidade. Nem sempre todos eles se interessam por história. E na época dele, o Érico Veríssimo foi esse cara. Um dos textos maravilhosos que existe é Clarissa, que foi feito em 1933. Clarissa conta a história de uma menina que estava saindo da condição de infância e começando a entrar na condição de mulher. E aí tem os detalhes da vida dela que confundem a figura da criança com aquela adolescente que aos poucos vai formando a condição da mulher. E o Érico Veríssimo conseguia enxergar isso tudo, fantástico, conseguir narrar isso com detalhes, né? Maravilhoso. Mas hoje a gente vai falar da obra Incidente em Antares. É uma obra da maturidade do autor, ele morreu em 75, essa obra foi publicada em 71. Então não é à toa que ela tem por temática a volta dos mortos à vida. Então, diante de uma grande greve, aqueles que estavam para serem sepultados retornam dos mortos. Mas a obra é muito mais vasta que isso, e ela começa falando, inclusive, da origem de Antares como povoado. E aqui eu resgato até a provocação do Érico Veríssimo, porque lá no início, Antares tem esse nome escolhido pela visita de um cientista. E aí um estancieiro local acaba dando esse nome ao povoado. E muito tempo depois, ninguém podia conceber que esse nome tivesse sido criado de uma maneira elaborada, porque a relação com o passado ali é retratada com um tom de menosprezo. E aí tentavam justificar a origem do próprio município, não nas figuras celestes, nas estrelas, mas fazendo referência que talvez ali tivessem existido muitas antas. Antares. Antares.
Tem uma passagem do livro que eu acho extraordinária, que também sintetiza um pouco do espírito do que o Érico nos traz, que diz respeito à importância que os mortos têm em relação aos vivos. Então tem uma certa altura que ele diz assim: foi o Dr. Júlio de Castilhos que disse a última palavra da noite, relatando lá um diálogo entre figuras ilustres da política do passado. E a reflexão de Júlio de Castilhos é: a progressão social repousa essencialmente sobre a morte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. É incrível que o Érico Veríssimo traga isso na voz de Júlio de Castilhos, já que esse cara influenciou Borges de Medeiros, que influenciou Firmino, Coronel Firmino, que influenciou outros grandes coronéis da nossa região. E de alguma forma, na voz de Júlio de Castilhos, ele acaba mostrando que foi um pouco da identidade histórica que nós encontramos aqui na nossa região, onde há um eco do castilhismo, digamos assim, e dessa visão positivista que o seu movimento político /republicano acabou soprando no nosso país, que acabou convertendo inclusive o Império em República. Então é muito interessante, a obra também cheia de grandes camadas e traz muito disso. O regionalismo tem, portanto, para mim, ele tem uma importância de ajudar até a fundar a própria noção de identidade regional do Brasil. Será que a gente poderia falar do Nordeste, Rafa, sem Jorge Amado? O que você acha? Acho que não. Sem possibilidade. A gente sempre consegue. Eu tive em Ilhéus, por exemplo, né? Lá onde se passa a história de Gabriela. A verdade é que a gente não compara o escritor, né, a região com o escritor. A gente compara não o escritor com a região. A gente compara, lembra da região pelo escritor, né? Verdade. E se gera um grande turismo, né? Muita gente vai para o Nordeste tentando encontrar o sopro das narrativas. Assim como a casa do Érico Veríssimo aqui em Cruz Alta, ao nosso lado, sabe? Tu fica naquela coisa fantasiosa, diz, pai, ele viveu aqui do lado dessa pessoa, esse fenômeno, né? Então essa é uma coisa que a gente refere a região por causa do Érico Veríssimo. Gaúcho porque, né, os gaúchos de Érico Veríssimo. E é muito... Eu gosto muito do enigma que representa a figura de Antares como cidade. Porque Antares é um nome fictício, essa cidade não existe no Rio Grande do Sul. Mas existe um universo de pistas que o autor vai dando, né? E alguns começam a teorizar sobre onde ficaria Antares. Alguns elementos que ele faz referência, né, como a proximidade do Uruguai, aproximam aí de uma, sei lá, São Borja, né, uma cidade como essa. Já em outras características que ele coloca, a gente começa a pensar que poderia ser até Palmeira das Missões, a própria Cruz Alta. Então é sempre interessante revisitar essa obra também por isso. Mas se você não quer começar pelo livro, saiba, lembre-se que a Rede Globo fez uma minissérie com ótimos atores sobre Incidente em Antares, sobre essa obra, né? É um enredo da obra adaptado, né? Obviamente não é o livro inteiro, que é muito mais rico, mas lá talvez você possa ter o gostinho do enredo para ir buscar essa obra e tentar, para quem não leu, né, ler, que com certeza vai ser muito divertido. Esse livro tem várias características muito interessantes, mas uma delas é o fato de que existem vários núcleos de protagonismo, porque esses seres humanos ou não humanos que voltam, ou que jamais foram, não dá para saber se morreram ou não morreram, né, porque não fica muito claro, e cada um deles tem muita complexidade. E nos convidam a refletir sobre o nosso papel na vida. Será que você que está nos ouvindo aí, como você imagina que seria o dia depois de você fazer essa passagem? Ou melhor, um ano depois? Será que as coisas das quais nos ocupamos, que fazem a gente perder o sono, que fazem às vezes a gente perder o gosto pela vida,
elas não... elas estariam na preocupação dos que ficam, de todos aqueles que ficam. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo juntar aquele patrimônio que ele não quer gastar um centavo, ele vai no comércio aqui em Palmeiras, ele fica regateando até o último centavo, aí deixa aquela Babilônia de dinheiro que mais separa a família do que junta. E às vezes até pouco tempo, né, para se dedicar talvez a própria família, as questões da comunidade. Então isso gera muita reflexão. Eu penso muito sobre isso, não sei se tu pensa, Rafa. Sim, até esses dias eu estava pensando que, assim como problemas sempre existirão, mudarão só o endereço, mas é algo para se repensar mesmo, né? Ainda mais no mundo corrido e no mundo novo que estamos vivendo, Wagner. Eu adoro a seguinte passagem, me perdoem se ela tem alguns vocábulos que podem ferir os ouvidos do ouvinte, mas é dedicada ao meu advogado perfeito no mundo, que é o Cícero Branco, que é um corno póstumo, né? Já ouviu falar isso? Se a mulher trair depois se morrer, será que você... O Dr. Cícero Branco encontra-se agora dentro de sua própria residência, cujas janelas estão ainda fechadas. Silêncio e penumbra. No pequeno vestíbulo da entrada, põe-se diante do espelho oval do cabide. Mas o vidro não lhe reflete a imagem. Mesmo assim, ele ajeita a gravata e limpa com as pontas dos dedos a poeira de suas lapelas de seda. O relógio da sala de jantar começa a bater lentamente a hora. Depois da 8ª badalada, de novo a quietude. O advogado sai a caminhar ao longo do corredor que leva ao seu escritório. Para diante do quarto conjugal, fica um instante como a escuta. Depois, com um cuidado gatuno, torce a maçaneta da porta e vai empurrando esta devagarinho até abrir um vão pelo qual se insinua na peça. Segue pisando de leve, encaminha-se para a janela que dá para a rua e abre-lhe as venezianas, deixando entrar o sol. Efigênia Branco, sua mulher, está na cama com um homem, ambos completamente nus e descobertos. Deitada sobre o lado esquerdo, o corpo meio arqueado, ela forma com as coxas, o ventre e os seios uma espécie de recôncavo no qual se aninha, numa posição quase fetal, um jovem que aparenta, quando muito, 20 anos, e que ela enlaça com os braços. As pálpebras da viúva de Cícero palpitam a repentina intensidade da luz e ao cabo de alguns segundos se abrem. Efigênia vê aquele vulto negro contra a janela iluminada, solta um gritinho e põe-se de joelhos na cama. Os olhos piscos, o susto no rosto, os seios murchos pendentes como duas jacas brancas. "Bom dia, Efigênia", diz Cícero com a irônica brandura. "Lembra-se de mim?" Ela está como que siderada. O rapaz também desperta e, dando por aquela presença estranha no quarto, salta da cama, alarmado, e cola-se à parede numa atitude defensiva. Só então Efigênia reconhece o marido. "Cícero! Meu Deus, mas você morreu!" E põe-se a gritar e rolar sobre o leito como uma possessa, e puxar os cabelos e ao mesmo tempo a rir e soluçar, ficando nas posições mais grotescas até que, exausta, deixa-se cair em decúbito dorsal, os peitos arfados, as mãos crispadas sobre o lençol, o olhar fixo no teto, enquanto a sua boca entreaberta se escapa um estentor líquido. Cícero volta-se para o rapaz que, pálido, agora treme da cabeça aos pés. "Apresento-me, Dr. Cícero Branco, corno póstumo. Não minto, eu já era enganado por minha mulher quando vivo. Existe nessa cidade uma apreciável cadeia de cartas anônimas que me mantinham informado das atividades adulterinas dessa distinta dama, com detalhes de lugar, hora e nome do macho. E você? Acho que não o conheço, ou conheço. Pare de tremer, menino, não lhe vou fazer nenhum mal físico ou moral. Se o meu mau cheiro incomoda, molhe um lenço na água de colônia que está ali em cima do trocador e tape o nariz com ele." Efigênia continua estendida na cama. Cícero estuda o rapaz com um cuidado de artista plástico. "Loiro, hein? Quase imberbe. Musculatura, passável. Um Apolo de peso galo. Estudante, presumo.
Pois é, minha mulher gosta de meninos, tem a sua grande safra anual durante as férias de verão, quando os estudantes de Antares voltam de Porto Alegre e outros centros. Olha para os órgãos genitais do rapaz. Bom, para ser franco, a natureza não foi lá muito generosa com você. O David Michelangelo sofre da mesma exiguidade viril, mas sua juventude, a sua cara de anjo, devem garantir o seu sucesso com certas mulheres que já entraram na menopausa. Aproxima-se da cama, inclina-se um pouco sobre a viúva, fica um instante a examiná-la e depois diz: perdeu os sentidos. Quando eu sair, Romeu, trate de reviver essa Julieta. Há um frasco de sais de amoníaco no armarinho do quarto de banho. O rapaz cai de joelhos e cobre o rosto com as mãos. O que foi isso, homem? Exclama Cícero. Controle-se! Não tenho mais direitos nem legais nem morais sobre essa senhora. Ela está viúva. Pode dormir com quem quiser. Ah, a propósito, como foi o ato ou os atos? Satisfatórios? Conseguiram chegar ao orgasmo simultâneo, que sempre foi o sonho de Ifigênia? Desgraçadamente, nunca lhe pude proporcionar esse gozo em comunhão. Ejaculação precoce, você compreende? O velho Freud explica essas coisas no seu jargão. E por falar em Freud, você sabe que a minha viúva tem idade para ser sua mãe, né? Pois tem. Você cometeu uma espécie de incesto branco, sem trocadilhos, longe de mim. Mas deve ter sido algo sensacional possuir a viúva de um sujeito cujo corpo não foi sepultado, hein? E no próprio tálamo conjugal. Quase um ato de necrofilia. O moço está agora completamente estendido no chão, o corpo reluzente de suor. Levanta-te, menino. Eu me retiro, vou tratar do meu sepultamento definitivo. Reviva sua fêmea, convença, se puder, de que tudo foi um pesadelo. Infelizmente, a minha podridão vai ficar por algum tempo nesse quarto. Mas faça um amor assim mesmo. Será très exótico, très marquês de Sade. Você deve saber um pouco de francês, ou não sabe? Sempre na ponta dos pés, Cícero Branco deixa o quarto e dirige-se para o seu escritório. Abre-lhe ambas as janelas, senta-se na sua mesa de trabalho, apanha uma caneta tinteiro e começa a escrever numa folha de papel em branco. O silêncio da casa continua. E depois, claro, ele faz o que a maior parte dos advogados gosta de fazer, dar um pulinho lá no tabelionato para ficar incomodando o tabelião, mas não vou contar o resto da história, você tem que ler ela. E esse é um pouco do grande estilo do Érico Veríssimo, que combina uma grande capacidade narrativa, bastante humor, que o seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, depois, obviamente, vai seguir. E um cara que nasceu em 1905 tem a coragem de ter esse nível de liberdade ao fazer sua narrativa. O que achou, né, Rafa? Se para hoje já para algumas pessoas, né, já fica algo meio que obsceno? Isso, obsceno. Isso. Imagina naquela época. É literatura. Não, mas gente. É bem interessante o texto, né? Ele envolve um pouco de comédia, que fica imaginando o corno, o póstulo voltar. E você teria ciúme, chegasse em casa já tem outro. No dia é complicado. No dia, né? Sétimo dia, pelo menos. Um grande jurista, um grande advogado, certamente demonstra a inteligência emocional que todos os advogados precisam ter, né? Não se deixar levar pelas chamas das emoções, ter um pouco de serenidade para analisar as coisas à luz da razão. E hoje é dia do advogado. Né? Parabéns, hoje 11 de agosto. Parabéns, né? Wagner. Parabéns pelo dia de agosto. Eu falei do meu advogado predileto, é esse aqui, de Érico Veríssimo. Acho uma figura muito inteligente e um homem nobre, porque depois ele sai daqui dessa casa e vai lá no tabelionato. E o tabelião não quer reconhecer a firma dele. E ele cita lá, mas lá numa época passada, você andou reconhecendo uma firma lá em benefício de uma viúva de Erval Seco. E é legal porque os nomes das referências das cidades não são muito próximas, né? Porque é a nossa região. Bom, esse foi Érico Veríssimo. Agradeço a todos a paciência de nos acompanharem no programa número 11. E me despeço aqui desejando um excelente final de semana. Dê uma chance para os clássicos como Érico Veríssimo, que você estará em boa companhia, sejam eles personagens vivos ou mortos.